A gente estava nessa parte do livro onde o Lama está comentando o Sutra do Coração, né? O Sutra da Prajnaparamita. Então eu vou só retomar um pouquinho antes, né, de onde a gente estava, para recapitular, né? Ele tá na página 110, quem quiser acompanhar. Né? Início do diálogo do Sutra do Coração. Aí ali no terceiro parágrafo. Retornando ao Sutra, Chenrezig responde. Então, Chenrezig seria assim, um praticante, né, um discípulo do Buda, ou um Bodhisattva, manifestando as qualidades de Chenrezig. Não seria o próprio Chenrezig, mas enfim, é o próprio, né? Como a gente chama a gente fala do Dalai Lama, né? Sua Santidade do Dalai Lama é uma emanação de Chenrezig. Não é, mas é. Tem as qualidades todas de Chenrezig ali, corporificadas. E aí ele foi questionado por Shariputra assim, o que homens e mulheres bons e piedosos devem fazer se quiserem se liberar do sofrimento. Né? Estão lá praticando e a coisa não está dando muito certo. Assim, né? O que está faltando ali? Né? Então isso é interessante também, porque algumas vezes a gente se pega nisso. Assim, a gente começa a praticar meditação, a gente sabe mais ou menos como acalmar a mente, sabe mais ou menos como colocar o foco. Né? E lá pelas tantas a gente dá um tédio, assim, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Então lá, assim, sabe muito bem o que fazer, né? Porque falta alguma coisa. Né? Então, de modo geral, o que falta é a compreensão do aspecto vazio e luminoso juntos, que é o que o Prajnaparamita traz. Né? De modo geral é isso, né? Porque quando a gente está sentindo cansaço, tédio, qualquer coisa assim, tem um eu ali, né? Tem alguém que está experimentando aquela sensação. Assim. E se tem esse alguém, então falta essa compreensão. Então o Shariputra vai fazer essa pergunta para Chenrezig, vai perguntar: homens e mulheres bons e piedosos, né? Ou seja, assim, eles estão praticando, eles estão praticando bondade amorosa, eles estão oferecendo objetos materiais e imateriais aos seres e praticando meditação. Né? Mas alguma coisa não está dando certo. Aí o Chenrezig responde, né? Homens e mulheres bons e piedosos que desejem praticar a perfeição da sabedoria, né, a tradução de Prajnaparamita é a perfeição da sabedoria, devem apenas fazer o que eu ensinar agora. Eles devem compreender que, aí essa é a parte central do texto. A primeira parte, onde o Chenrezig diz que os 5 skandhas são vacuidade e, portanto, o sofrimento pode cessar, é a súmula. Então, os 5 skandhas são vacuidade e essa parte, e, portanto, o sofrimento pode cessar, o Lama até ele não comentou aqui, né? Mas essa é uma parte que consta na versão em japonês, né? No Zen, né? Não sei se tu lembra disso, não? Chega no Prajnaparamita, nessa parte, os 5 skandhas são vazios. E aí na versão tibetana termina ali, né? Os 5 skandhas são vazios. E na versão japonesa do Zen é, e portanto o sofrimento pode cessar. Tem esse acréscimo, assim, né? Aí o Lama ele não comenta que faz parte de uma outra abordagem, mas é mais ou menos isso. Né? Então isso seria a súmula. A súmula, os 5 skandhas são vacuidade e, portanto, o sofrimento pode cessar. Ele vai explicar agora o que é isso. Né? Explicar a afirmação em detalhes. Forma é vazio, vazio é forma. Forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. É interessante que, por que tem essa segunda parte, né, que ele reafirma? Forma é vazio, vazio é forma. A gente podia ficar só com isso, né? Só com essa parte. Mas ele vai dizer, forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. Ou seja, não tem um outro jeito de olhar. Do vazio brota as aparências. E as aparências brotam do vazio. Então ele está enfatizando esse aspecto para dizer que não tem um outro jeito de olhar. Não tem dois lugares. Isso é
eu considero super alentador, assim. Que quer dizer que qualquer coisa que a gente fizer está dentro disso. Até quando a gente apronta, né? Está dentro disso. O ponto é que a gente não está sempre consciente, né? Então, é alentador porque a gente não precisa fazer uma grande viagem, assim, tomar alguma coisa, fazer né, entrar num estado particular de mente e aí se manter ali. Né? Então, de modo geral, ao longo do caminho, a gente vai ter muitas frustrações, assim, nesse sentido. Né? Porque a gente vai ter a sensação de que estabilizar a mente num ponto é tudo, né? Estabiliza a mente. Aí quando qualquer pequena coisa parece abalar, a gente diz, não, isso aqui eu não vou olhar porque minha mente vai estar aqui. Alguma coisa vem na nossa direção, seduz ou repele, a gente... Né? Então por um longo tempo a gente vai ter essa sensação que o ponto é colocar a mente num ponto e deixar ela ir. Né? Mas é claro que essa etapa ela é importante. Né? Essa docilização da mente, assim, né? Tornar ela um pouco mais maleável, ela é importante. Mas ela não é o ponto final. E por que ela é importante? Porque senão a gente vai folhear um livro como esse, assim, vai ler como se lesse um tratado, ou ler o Sutra do Coração como se lesse um tratado, vai dizer, interessante, forma invasiva da forma, legal, faz sentido. E pronto, né? A gente não vai estar praticando aquilo. Então é interessante. Eu estava falando com uma professora, assim, né, esses dias, e aí a gente estava falando sobre isso, assim, professora da universidade, né? E aí eu estava querendo trazer um pouco em cima da coemergência, assim, para conversar com ela. Né? E aí ela disse, mas é óbvio que cada pessoa tem uma experiência num lugar, né? Então a gente já tem isso como um senso comum, assim, tem uma coisa de obviedade, cada um tem uma experiência aqui, tá? Mas isso fica, de modo geral, num plano muito intelectual, né? Não se adentra de forma mais profunda nesse aspecto. E a forma de adentrar de forma mais profunda é pegar isso assim, e praticar, né? Não está nas palavras, não está no texto propriamente, mas o texto ele é como que um norte, assim, ele traça um caminho. Então não desprezem o texto, não pensem que o texto é inútil. Ele tem todo um valor. Então isso é importante. Né? Aí podemos olhar isso como palavras, né, que é isso que eu estava falando agora. Né? Podemos olhar como palavras ou como uma experiência. E é melhor olhar como uma experiência. Se olharmos como palavras que discorrem sobre um tema, não será tão profundo quanto olharmos como uma introdução a uma experiência. É uma introdução a uma experiência, isso. Temos que olhar nossas experiências diárias a partir dessa perspectiva. Quanto tempo conseguimos sustentar o olhar que compreende que forma é vazio? Por menor que seja tal instante, quando começamos a praticar essa visão, somos introduzidos ao elemento que diferencia um conhecimento teórico daquilo que no budismo chamamos de prática da perfeição da sabedoria. Então a gente é introduzido esse elemento que diferencia um conhecimento teórico da própria prática. Isso é muito importante. No instante que o ensinamento penetra em nossa experiência de mundo, começamos a transformar nossa compreensão da realidade, a desfazer a solidez das formas. A gente desfaz a solidez das formas. Né? Essa é a alquimia que transforma uma descrição em uma prática. Isso é bem bonito, né? Porque as palavras são as mesmas. Como é que tu transforma uma descrição? Tu descrevendo forma, é vazio, vazio é forma, tá? Aí agora tu pega e vê, né? Então esse aspecto de entrar, por exemplo, nesse templo, nessa sala, e ver uma sala, e ver o processo de ver uma sala, isso é a prática. Então, ela não precisa necessariamente ser formal, assim. Ela pode uau,
que interessante, a sala de meditação não está nas paredes, não está no altar, não está em nada. Vocês podem ver que, inclusive, a gente tem várias conversas assim na Sangha, né, sobre como dispor os abutons. Né? Como, a uma hora aquele cartaz, aquele banner está lá, outra hora o banner está aqui, outra hora o banner sai. A gente reconfigura a sala em várias, né, ocasiões. As cadeiras estão ali, né? Aí hoje eu cheguei a pensar em colocar as cadeiras para lá, que a André tinha falado que o altar fica bom na gravação. Assim. Bom, põe o altar assim, eu já fiquei, né, viajando. Assim. Aí põe as cadeiras lá. Porque se eu coloco a mesa ali, né, quem está nas cadeiras tem que dar uma torcida. Assim, aí é ruim, né? Aí assim, não, então vamos botar aqui. Mas aqui é um pouco estranho, porque o altar tá lá, né? Aí, pô, samsara, né? Acho que eu sempre... Só que não, o que eu quero dizer assim, não estou nem falando do samsara, estou falando assim, não importa o que a gente faça, né? A gente entra e vê um templo. Isso é incrível, né? Não tá no tipo de brocado ali, não tá na que árvore, que tipo de árvore, uma árvore específica que faz essa madeira, daí é só assim a gente vê o templo. Não tem isso. Né? Então essa magia de ver um templo onde não tem um templo, isso que é a prática. Né? Uau! Então quando vocês são capazes de dizer esse uau para qualquer coisa, assim, esse uau não é o uau dentro do samsara, né? Assim, uau. Tem uma sutil diferença, assim, né? É um uau, assim, um maravilhamento, né? De perceber que aquela relação, aquela causalidade, aquela sensação, aquela percepção, ela é construída. Os 5 skandhas, né? Ele trata, o Sutra do Coração trata dos 5 skandhas. Os 5 skandhas são construídos. Eu acho que esse é um grande ponto na prática, porque mesmo quando você adquire essa estabilidade, essa visão da perfeita sabedoria, pelo menos tem uma boa compreensão e consegue, né, por ter essa experiência por um certo momento, assim, que é uma coisa maravilhosa, né? Mas logo em seguida a gente é tomado, né, pela estrutura karma, pelos padrões de hábitos, e tu esquece completamente aquilo, né? Mas se tem uma demanda muito forte, né, um acontecimento que o eu começa a aparecer, tu esquece completamente tudo, né? E nem lembra que existe. Né? Sim. E isso essa é o tempo todo, assim. Eu acho que com o tempo a gente vai aumentando mais esses instantes de se manter essa mística. Vai aumentando cada vez mais, né? Mas esse é o processo da prática mesmo. É isso. A prática formal, a gente deveria ver ela apenas como um treinamento da visão. A gente treina para... por isso que ela também não deve ser desprezada, como do tipo, prática formal é artificial, o que importa é entrar e ver e pronto. Não, mas justamente como o Ademir disse, assim, a gente está tão treinado a ver de um jeito, né, que o pouco tempo que a gente faz de prática é muito pouco tempo. Né? Porque em contrapartida a gente tem muito mais, a gente está praticando outras coisas. Né? A gente está praticando o samsara, a gente está praticando os hábitos mentais, a gente está praticando o reforço ao eu, assim, é tudo o tempo todo. E aí a prática, né, do Prajnaparamita, seja formal ou seja numa contemplação andando no mundo, ela vai justamente desconstruir isso. Né? Aí, claro, em seguida ela volta, tudo igual, né? Aí com o tempo de tanto a gente se familiarizar, aquele espaço começa a ficar um pouco maior. Né? Mesmo assim, com treinamento, quem tem uma prática assídua e tal, já é difícil, né? Sim. Imagina sem a prática, sem esse treinamento. O bom é que assim, a gente não tem mais como voltar atrás. Né? É um pouco assustador isso às vezes, né? Mas é como se fosse assim, a gente olha para aquilo, aí tá, a gente resolve, bom, não consigo mais praticar isso, não tem mais jeito, né? Eu sempre retorno, vou fazer outras coisas. E que outras coisas eu vou fazer, né? A gente começa a andar por aí, começa a construir mundos, quando vê é tudo igual, né? Aí faz o mestrado,
Já faz doutorado e vendo, né? Mas Aquilo assim não tem fim. É a mesma coisa. depois teve experiência que menor que seja, eu acho que isso entra na corrente no sentido. Sim, Não sim. tem volta. Aí o voto Vajra, né, que não pode ser devolvido. Assim. Isso é um pouco isso. Assim. Mais cedo ou mais tarde, aquilo vai, né, vai abrir. Assim. Uma pergunta. Essa afirmação de que forma é vazio, meio difícil de entender exatamente do que se trata, até onde eu pude enxergar, estaria ligado diretamente ao primeiro elo, que seria a vídeo. E aí, a partir de um objeto que enxerga, tem uma interpretação, tem um cubo, outro cubo, ou 6 triângulos ou exato. E o objeto depende dessa interpretação original, né, da ignorância. Se ela depende disso, se tu tirar a interpretação, tem um vazio do objeto. Por o objeto depender dessa interpretação original, ele seria vazio. Poderia mudar a visão que tem do objeto a partir dessa interpretação original. Ou seria mais se pudesse explicar melhor essa afirmação de que forma vazio. Eu tenho que enxergar, não sei. Sim, sim. É que assim, não tem um objeto pré-existente que é interpretado em algum momento por algum agente, assim, ou por um observador. Ele não está lá neutro, e aí alguém chega e interpreta ou observa ele. Essa noção que aí o Lama vai usar aqui em seguida, e a gente vai ver mais vezes, essa noção da coemergência, eu acho ela muito valiosa. Não é algo... Não é... Isso. O que coemerge é isso. Coemergem sujeito e objeto no mesmo fenômeno. Não é uma coisa muito fácil de explicar, né? Beleza, e a vacuidade? A vacuidade, ela é justamente por isso, assim, porque porque o sujeito e o objeto surgem juntos, eles só surgem juntos porque eles são vazios de natureza intrínseca. Porque se eu disser que tem um objeto neutro em algum lugar esperando ser interpretado, eu estou supondo que tem alguma essência ali. E que tem alguma essência aqui que vai olhar para aquilo e vai conectar. Isso seria uma noção um pouco essencialista, assim, ou eternalista. O budismo ele vai fazer um outro caminho. Ele vai ver todos os fenômenos como surgidos, como autossurgidos, automanifestos. Eles naturalmente, o processo do samsara, é que eles também são autofixados. Esse é um problema, né? Porque a gente olha e eles se fixam, né? Aquilo lá é uma janela, aquilo é uma cadeira, aquilo são pessoas. A gente tem uma fixação. O tempo, assim, todas as direções a gente tem fixações. Né? A gente meio que não se livra disso assim tão fácil. Mas essa autofixação é própria do samsara, né? Que é a cegueira da cegueira. Mas ao mesmo tempo que elas são autofixadas, elas são autolibertas. Porque a natureza dos fenômenos, dos objetos e dos sujeitos, ela é vazia. Porque se não fosse vazio, tu seria sempre a mesma coisa. Nós seríamos sempre a mesma coisa, cada um. Né? Mas não é, a gente muda. O nosso corpo muda, os nossos pensamentos mudam, a gente não consegue manter uma coisa muito tempo. Então, a vacuidade não é uma coisa, mas ela é apontada, se é que se pode dizer isso, né? Porque isso sempre, se ela não é uma coisa, ela não daria para ser apontada. Mas ela assim, a gente tem uma intuição ou tem algo próximo de entender quando a gente entende esse fluxo, por exemplo. A gente entende que um sino pode virar uma caminha de boneca, pode virar um objeto para capturar insetos, pode virar uma tigela de comer. Não está na forma, não está no material, assim. Então, não tem como colocar em palavras o que é o vazio. Né? Mas tem como dar exemplos de experiências que apontam para essa direção. Isso sim. Não sei se ajudou ou complicou mais. Não ajudou, só que o objeto se tornar, mudar de um sino para uma cama de boneca, estaria ligado aos 3 primeiros elos, 4 primeiros elos. Me referia aí ao primeiro.
aquilo nem existe, nem vê, não enxerga como algo separado, discriminado. Né? A gente não vê, a gente só vê aquilo que a gente já gerou uma marca mental. Eu vejo o vazio como isso, assim, como aquilo que sequer existe, se não tem um observador. A vacuidade eu conto meio pra isso. Eu sou capaz de ver algo porque eu já existe essa marca mental do observador. Foi um dia criada por a vida. E a vacuidade ela estaria anterior aos elos, inclusive. Né? Assim, ela ultrapassa os elos. Os elos eles ajudam a gente a entender o processo de fixação, né, que tem a ver com isso, com as marcas mentais, com todos os 12 elos. Né? Mas a vacuidade ela é a vacuidade dos próprios elos, inclusive. Né? Eles não são... A gente é meio estranho dizer que, né, o sino é inseparável de mim. Eu tenho uma sensação de que eu estou aqui, eu não sou um sino. Como é que eu vou dizer que ele é separado de mim? Quer dizer que eu sou um sino? Então eu olho para isso, eu sou um sino. Não, eu sou eu, o sino é o sino. A gente tem essa experiência essencialista o tempo todo. Né? Mas aí o Prajnaparamita vai nos convidar a olhar um pouco além disso. Aí quando a gente olha além, os elos não fazem mais sentido. Não é que a gente refuta, mas eles não fazem mais sentido... Eles só fazem sentido no mundo fenomênico. Daí a gente vê as experiências. Então tá assim, a Vidya, a Sanskara, a Vijnana, tá surgindo na relação com isso. Mas não é que a Vidya surge aqui dentro, porque tem um eu aqui, que aí a Vidya surgiu, daí agora... Não, a Vidya é a separação do sujeito-objeto. Antes disso, não tinha essa separação. É um pouco isso. Mas não é um antes no tempo, né? Aí também já começa a complicar um pouco mais. Não é assim, há 400 bilhões de anos atrás não existia tal coisa. Tem uns papos históricos cósmicos, assim, na linguagem tibetana, né? Mas aquilo sempre varia, né? Então não tem assim os mestres tibetanos, eles vão ver assim... Por exemplo, eles falam em 12 sistemas universais diferentes que não se tocam. Não sei como é que eles sabem, né? Eles não se tocam, como é que eles foram lá. Mas é mais ou menos assim, a gente está vivendo um samsara, um universo. E existem formas de praticar e liberar esse samsara. Existem outros 11 que têm outras formas de liberar. O Buda Shakyamuni se manifestou aqui. Prajnaparamita, né, a propriedade nossa. Assim, os outros 11 universos não têm acesso a isso. Né? Porque o samsara deles é diferente. Então aquilo é uma coisa bem complicada. Né? Vocês não sabem nem como surgiu o nosso, mas vai saber como surgiram os outros. Né? Então não é nenhuma questão de tempo, mas é uma questão de anterior às marcas. Né? Anterior. Nesse sentido. Mais amplo? Mais amplo. Aqui, a palavra ampla, ela também pressupõe assim, mais amplo quanto. A gente pensa, bom, tamanho do cosmos. Não, a gente pensa que espaço, a gente não sabe onde aquilo a linguagem não alcança, né? Não adianta. É por isso. Espaço. Não, o espaço não coloca boa nesse sentido. Sim. O espaço a gente pode pensar qualquer coisa. Né? Espaço de liberdade. É usado bastante no livro em separatividade. Em separatividade. Tá? Se isso se refere à separatividade entre observador e observado, vai além disso. Tem a ver com esse anterior a primeiro elo? Eu não tenho bem certeza, tá? Mas eu tenho a impressão que quando se fala em separatividade, está se falando já do samsara. Que assim, já é o elo estabelecido. Que a nossa relação entre nós, seres humanos, civilizados e tudo mais, e com os animais e com a natureza, tem uma relação de inseparatividade. Então, eu tenho a impressão que quando se fala em separatividade, está se falando de algo que tem assim, o que é separado?
só é separado por entidades que são diferenciadas, né? Ou seja, eu sou inseparável de vocês, porque enquanto eu falo, vocês escutam, depois vocês falam, eu escuto, a gente fala a mesma língua, né? Temos corpos parecidos, né? Aí talvez algum de nós fornece energia elétrica, outro fornece água, outro fornece... Né? Então tem essa rede que se forma. Só que para interpretar essa rede, eu preciso ter uma sensação de que tem seres em outro lugar fornecendo energia elétrica. Mas os seres estão lá, eu estou aqui. Né? Tem pessoas que estão ouvindo enquanto eu falo, as pessoas estão lá, eu estou aqui. Essa separatividade, ela é falsa, e daí se fala em inseparatividade, porque na verdade somos inseparáveis. A gente não consegue viver isolado, né? Totalmente, não tem como. Mas eu tenho a impressão que é isso, assim, quando se fala em separatividade, está se falando já dentro do samsara, não seria a vacuidade. Pelo menos como eu entendo, né? Porque se não fosse essa separatividade, não teria separatividade dispersa. Isso. A vacuidade, ela está para além de separatividade e inseparatividade. Né? Ela está para além disso. É um papo maluco, assim. Sejam bem-vindos. Mas aí... Então, no instante que o ensinamento penetra em nossa experiência de mundo, começamos a transformar nossa compreensão da realidade, a desfazer a solidez das formas. Essa é a alquimia que transforma uma descrição em uma prática. O ensinamento formal torna-se um roteiro vivo de meditação, pois dali em diante se realiza no âmbito da ação. Para realizar a transformação, podemos seguir um método de pensar, contemplar e repousar, parte a parte ao longo do texto todo, sustentando a experiência de lucidez da perfeição da sabedoria. Começamos com a contemplação da vacuidade luminosa e com a emergente das formas. Aliás, eu até falei em algum outro momento, nem todos estavam quando eu falei, mas a maioria de vocês está no grupo do WhatsApp, né, desse dia de hoje. Mas, sim, tá chegando agora, né? Mas aí quem não tiver, pode me dar o contato depois que eu coloco, porque eu pensei que eu posso compartilhar só o Sutra do Coração com vocês, por e-mail, né? Mas aí no WhatsApp ali eu peço o e-mail de vocês também. E para a gente fazer essa contemplação, para vocês fazerem em casa se quiserem. Assim. Porque aqui ele está comentando o Sutra do Coração, mas aí ele sugere, a gente poderia pensar, contemplar e repousar parte a parte ao longo do texto todo. Aí fica como um tema de casa, assim, vamos dizer. Chegou agora, já tem tema de casa, viu? Assim, aí no final tem um boletim. A gente vai fazer a avaliação, né? Nota. Formou para receber um vazio. Aí faz o teste, assim, quanto tempo você sustenta a visão da vacuidade? Perdeu. 0. Já pensou, né? Mas eu posso mandar para vocês, né? Aí depois me deem os contatos. Então começamos com a contemplação da vacuidade luminosa e coemergente das formas. Né? Então, coemergente, ele vai usar essa expressão. Né? Isso é bem interessante. Né? Eu acho essa expressão maravilhosa. Maravilhosa. Ela vai bem ao ponto. Né? Bem ao ponto. Então, o primeiro exemplo que ele traz para a gente fazer essa contemplação da coemergência é o que ele está chamando aqui de objeto imaginado. Podemos iniciar pela observação de um objeto imaginário qualquer. Não importa qual objeto imaginado, temos que nos dar conta de que, por ser imaginado, é em nossa mente que ele está. Podemos produzir uma esfera, um cubo, o rosto de um amigo, a nossa casa, a porta da geladeira. Importa perceber quem produz a imagem. Se produzimos, vemos. Se vemos, vemos com a mente. Com o que mais veríamos se não com a mente? Então a mente vê a mente. O objeto é a mente e é visto pela mente. Logo, a mente se dividiu em duas, a mente que vê e a mente que é vista. Por quê? Porque a substancialidade do objeto é a própria mente.
Eu queria propor esse exercício, assim, de fazer como uma meditação. Um tempo bem curto, assim. Mas aí a gente fazer, cada um imaginar no meio da sala um objeto. Como ele disse, pode ser um cubo, uma esfera, o rosto de alguém, qualquer coisa assim. E aí fazer essa experiência, procurar observar quem está observando. Quem é o observador que vê esse objeto. Então é isso, né? A mente vê a mente. O objeto é a mente e é visto pela mente. A gente criou o objeto. Então ele não está em outro lugar, ele está na nossa mente. No Sutra Surangama, o Buda diz: a mente vê a mente. Mas quando a mente vê a mente, não nos damos conta disso. Portanto, temos a noção convencional de que existe um observador neutro olhando um objeto que existe por si mesmo. Então isso é um pouco o erro da ciência, assim, não diria de toda a ciência, né? Mas assim, de alguma parte, né? Uma boa parte da comunidade científica, que é a pretensão de ser neutro olhando um objeto. Né? A gente está olhando um objeto de forma neutra. Por mais que seja assim, eu vou observar esse objeto aqui. Né? Ele está totalmente separado de mim, estou ali observando ele. É totalmente impossível, né? Porque quando eu observo, tem um observador que está olhando, que está se relacionando. Aquilo é direto isso. Né? Aí na física das micropartículas, das nanopartículas, aquilo fica mais evidente ainda. Né? Porque elas são tão pequenas que não tem nenhum instrumento que consegue, assim, a gente não consegue ver a olho nu. Né? Aí tem algumas que não são tão nano que a gente põe um microscópio e tem ainda a sensação de que é neutro. Né? Eu ponho o microscópio, a bactéria está se mexendo lá e eu consigo ver. Mas tem umas que são tão pequenas que é necessário fazer um disparo, por exemplo, de raios gama, raios alguma coisa, e contra um anteparo. E daí, dependendo da cor ou da forma que aquela partícula é disparada, aí aquilo ali, isso aqui é onda, isso aqui é não sei o que. Né? Só que quando a gente faz aquilo, a partícula já se destruiu toda, né? A gente não viu ela antes. E depois ela já não existe mais. Né? Então essa noção da inseparatividade de observador e objeto fica óbvio numa experiência assim. Mas em outras experiências macro, isso também está presente. Né? Que é como a gente olhar para as coisas e a gente tem uma experiência das coisas, dos objetos. Não tem como... Né? Por muitos anos, por exemplo, a ciência acreditava que a Terra era plana. A própria ciência. Né? Aí depois de um tempo que a Terra era o centro do universo. Aquilo vai indo. Né? Aí até hoje a gente tem a sensação de que... A gente não tem a sensação de que a Terra está girando. A gente tem a sensação de que o Sol nasce de um lado e morre do outro. Né? E se põe no outro. A gente tem essa sensação clara. Estamos aqui parados, né?
Ninguém tem essa, opa, tô ficando meio tonto, assim. Ninguém acha isso. Isso é muito interessante, né? Então, a nossa experiência nos trai o tempo todo, né? A gente tem, não, com certeza o sol tá nascendo lá, expondo lá. Com certeza. Eu gosto da experiência do estudei geologia, né? E que, tipo, enquanto tu não é alfabetado nesse assunto, tu não discrimina coisas, né? Sim. Não olha para uma rocha e vê minerais diferentes. Sim. Vocês vão olhar para uma rocha e não vão ver os minerais que tem ali. Vocês vão olhar para uma. A gente olha para uma dobra, uma estrutura super complexa. Nossa, mas uma rocha dobrando. Só é capaz disso acontecer lá, né, quilômetros de profundidade, com pressão e temperatura. Então, é uma coisa assim, um geólogo olha assim, nossa, é incrível. Sim. Ou pensa na idade, sabe a idade que tem aquela rocha, eu já pensa no modelo de geração daquela rocha e se admira. E as coisas mais simples, assim, né? De, tipo, viver realmente. Essa coisa das dobras, das estruturas, o professor falou na aula isso. Vocês têm que ver muito nos livros isso e o nome dessa estrutura para chegar no campo e ver. Vocês não vão ver se vocês não tiverem visto muito antes para ver que aquilo existe e que aquilo existe, né? Assim, é criar marca mental, né? São coisas mais básicas, assim, tipo, um mineral ali, tipo, uma cor, às vezes é a mesma cor dos minerais, né? Eu tenho que usar um outro método, um microscópio ou pegar um ácido para ver que eles são diferentes, assim. Tem gente que vai olhar para uma rocha e vai achar, sei lá, que é tudo a mesma coisa, né? Não vai discriminar coisas, né? Então tu nem vê que existe se tu não tem a marca mental, né? A ciência é muito isso. Ainda assim, vamos dizer, um bom cientista, né? Ele suspeita disso, né? Ele faz uma autocrítica, né? Eu estou observando, mas eu sei que eu estou observando. Não sei como me livrar disso, mas tem alguém que está observando. Então, reconhece essa necessidade de ter um instrumento de avaliação, né? E que o instrumento influi diretamente na avaliação. Diretamente, quando ele está observando, né? É igual observar comportamento de animais na floresta, assim, né? Com certeza tem um ser humano ali, ele se comporta diferente, né? Aí alguns cientistas fazem de tudo, né? Põe umas câmeras com um raio infravermelho, assim, para não ter nenhuma presença humana e tal. Mas ainda assim, eu tenho minhas dúvidas, né? O leopardo vê que está sendo filmado, ele anda melhor, assim, né? Faz uma pose, né? Pode ser, né? Não, tô brincando, não sei se ele faz isso. Mas acho que tem essa influência, né? Então, Só, por exemplo, que tinha dado de que a gente não tem a impressão de que a Terra está girando e tal, girando. Relativo, né? Se tomar tudo como referencial, na verdade, a Terra está parada e o resto todo está girando. Isso. Para te descrever a trajetória dos outros objetos vai ser horrível, vai ser uma coisa completamente nova, não é fazer esse exercício. Na verdade, tudo está parado. É sempre uma questão de referência, né? Um pouco isso. Mas aí, nós temos a noção convencional de que existe um observador neutro olhando um objeto que existe por si mesmo. Ainda que a mente veja a mente, ficamos com a sensação de que há uma separação entre objeto e observador. Esse é o cerne do nosso problema ligado à ilusão do samsara. Temos a sensação de que o objeto é separado de nós e de que nós somos neutros ao olhar um objeto que evolui e faz tudo por si mesmo. Essa é a definição básica de ignorância. A ignorância começa com isso e depois cresce. Não só ficamos presos a essa noção, como não vemos que ficamos presos. Então tem a ignorância e tem a ignorância da ignorância. A gente não vê, né? É a partir dessa paisagem que todo o raciocínio posterior se desenvolve. Não vemos a possibilidade de interação com o objeto, de transformação do objeto, ou qualquer alternativa quanto ao fato de que o objeto é inseparável de nós mesmos. Não percebemos mais a abertura, fomos fisgados pela forma e pensamos: se eu tenho uma esfera e essa esfera é colorida, essa é a cor da esfera.
né? Isso é interessante, né? A gente imaginou aqui a esfera. A gente imaginou a esfera, né? A esfera tem uma cor. Ah, claro, a esfera é colorida, ela tem essa cor. Mas foi a gente que criou, né? Ela não tá nela, né? Isso é muito interessante. Né? Não nos ocorre, por exemplo, produzir conscientemente várias experiências. Agora a esfera é azul, agora a esfera é vermelha, agora a esfera é amarela. Podemos fazer isso como um exercício de liberdade, de criação, mas não nos damos conta. Depois de pensar sobre isso, seguimos para a etapa da contemplação. Fazemos a esfera mudar de cor, ou a transformamos em um cubo, e depois transformamos o cubo em qualquer outra coisa. Podemos transformar o que está diante de nós. Nesse exemplo abstrato, isso é fácil de ver. Encerramos a etapa de contemplação e simplesmente repousamos nesse reconhecimento, nesse conhecimento. Então vamos só mais uma vez, sim, só mais uma vez não, mais uma vez nessa contemplação. E aí a sugestão é essa, a gente cria e aí transforma em outras formas para experimentar. Né? Aí a segunda forma, né, o segundo exemplo, figura gráfica. Podemos olhar uma figura como a roda da vida. Essa é a imagem da roda da vida, a gente pode olhar para essa figura. Vemos todos os seus elementos, porém é apenas arte gráfica. Naturalmente Maharaja não está ali, nem os 6 reinos. Só temos papel e tinta, né, ou lona e tinta, diante dos olhos. Se colocarmos um dedo no inferno quente da roda da vida, não acontecerá nada, o dedo não queimará. Mesmo assim, a coisa fica um pouco mais complexa, porque não é, mas é. Nenhum budista, por exemplo, se sentiria à vontade para sentar em cima de uma imagem do Buda. Por que se é apenas papel e tinta? É que, simultaneamente, já não se trata mais de papel e tinta apenas. Estamos diante do que chamamos de aspecto luminoso da realidade. Ainda que seja papel e tinta, não pensamos no papel e na tinta. Não reconhecemos papel e tinta, mas vemos o Buda. Então não é, mas é. É só papel e tinta, mas a gente vê. Então a gente olha para aquela imagem, dá um calafrio, né? Aqueles olhos assim, saltados, aquela boca. Né? Mas é só papel e tinta. Tem 5 caveiras né, em cima também, para piorar a situação. São só formas, né? Manchas no papel. Né? Os seres produzem luminosidades específicas nas suas diversas conexões com a realidade. Não vemos o objeto, mas o que ele passa a ser diante de nossos olhos. A gente acrescenta coisas àquele objeto. Né? Então o Lama muitas vezes, ele fala muito da arte, né? A arte como uma forma da gente ver esse engano da mente. Né? É por isso também que ele usa o cubo. Né? O cubo, de certa forma, não vamos chamar isso de arte, mas ele é uma representação gráfica. Né? Então tem algo gráfico aqui. Né? E aí o Lama usa bastante essa noção da arte. Né? E aí ele usa o exemplo da charge, que eu acho bem interessante também. A charge, ou a caricatura. Né?
Tem assim, a charge às vezes é só uma meia dúzia de traços e a gente vê uma pessoa ali. Né? Uma caricatura, assim. A pessoa está totalmente distorcida, né? A boca tá daquele tamanho, os olhos não sei como. E a gente vê, pá, é tal pessoa. Isso é impressionante, né? Como é que pode? Né? Então, isso mostra que quando a gente olha uma pessoa, a gente não está vendo só os traços, só a forma da pessoa. A gente está acrescentando coisas ali. Né? Então, se a pessoa... O monge que ele queimou a imagem de Buda. Assim que ele queima a imagem? Também mostra bem direitinho. Não, pode contar. Mostra que estava muito frio, né? Estava com muito frio, então ele queimou a imagem de Buda para se aquecer. Sim. Aí chegou outro mundo e falou, mas como está queimando o Buda e tal? Eu disse, não, mas isso é só a madeira, né? Não, que sacrilégio, sei lá. Heresia. Heresia, né? Queimando o Buda. Aí o Buda queimou e ficou só a cinza, né? Aí o que tinha queimado, pegou a cinza, todo o cuidado, né? Para guardar. Não vai guardar essa cinza, se é cinza? Não, mas relíquia do Buda, né? Enfim. Então tá vendo isso? É a mesma coisa. Essa parte das relíquias eu não sabia. É interessante. É porque é isso, né? Mas esse exercício, assim, né, de escolher objeto, depois ver ele adquirindo outras formas, isso aí mostra, né, o quanto a gente é fixado, né, a gente é apegado. E o ser humano, ele precisa de uma definição. Ele não pode ser assim, né, e não é. Tem que ter uma definição que precisa estar seguro, né? Sim. Precisa de uma segurança. Sim. Né? E aí se apega e se fixa. Né? E aí não consegue ver o mundo dessa forma, né? A luminosidade, né? Que aquilo ali existe, mas é vazio, luminoso, que aquilo ali é uma concepção, né? Que pode ser mudada a qualquer momento. Né? O ser humano tende a não aceitar isso aí, porque isso provoca muita insegurança. E a tendência é se fixar, se apegar exatamente porque está seguro. Né? Esse exercício mostra isso, né? É difícil a gente estar acostumado a ver um objeto e dizer, agora eu vou ver de uma outra forma, né? Com essa mesma material ali, mas uma outra forma, um outro objeto. É meio complicado, né? Porque está tão fixado aquela imagem. E é muito difícil de fixar as pessoas, né? A gente estava falando, né, que a gente olha as pessoas e vê o que a gente vê pra sempre. Mãe, pessoalmente, né? Ou alguém que já teve uma primeira impressão, né? Você já interpretou aquilo torto, assim, tudo que a pessoa falar depois, é difícil, né? Tu pode até praticar muito, né? Olhar sempre, fazer exercício com aquela pessoa. Tá sempre, não, tu consegue, mas tu tá sempre tendo que renovar o exercício, né? Tu tá sempre tendo que olhar pra pessoa e lembrar, tipo, se disciplinar pra lembrar, porque é vazio. Sempre, né? É realmente muito difícil. Eu tento sintetizar, então, por exemplo, tendo a vacuidade esse aspecto luminoso fora do samsara, antes dos 12 elos, seria essa luminosidade passando por um filtro, que seria a vidya, e formando os objetos. E esse exercício da bola, por exemplo, seria manipular esse filtro. Isso. É mais para deixar algo conciso para lembrar daquela. Sim. É bom. Qual é o teu nome mesmo? João. João vai ser o nosso resenhador. Resumo da aula de hoje. Isso é bom. Não resumir, eu não vou lembrar dele. É bom. Não é super bom. Se tu falar um textão, eu vou começar a me perder no textão. Se não for exato, não vou... Mas tu me ajuda assim, inclusive, pra gente poder... É muito bom isso. Continua fazendo isso. Próximo. Aí eu leio e tu resume. Assim como é. Faz parte da minha profissão. É quase que só fazer diariamente. Então tá. Então já é mais fácil, assim. Mas por que a gente não consegue explicar uma coisa assim,
maneira simples porque eles não entenderam, né? Então eles também pedindo pra gente É verdade. explicar de maneira. É verdade. Eu só me preocupo às vezes porque eu tomo tempo demais. Não. Mas o pessoal não toma saco essa discussão. Vamos fazer uma vez que eu quero terminar todo o capítulo ali. O cara continuando essa discussão não termina nunca. Está sempre contemplando. Como é que é? A gente pensa, daí a gente contempla, né? É isso mesmo. Daí já os grupos de espíritos são cíclicos, então Se ficar pesado vai cair nisso. Isso, com certeza. A gente volta sempre para os mesmos temas. Então, não tem uma... Mas bicho, não é fazer isso. Eu não quero botar tanto nos temas. Se possível, eu quero botar nos temas uma ou duas. Depois fico contemplando. Resolve já, né? Mas a gente vontade, olha. Só acho. Eu acho que volta dentro da discussão, né? Mas aí na próxima vez tu passa assim como um adorno, tu dá uma olhada, vai, isso aqui eu já tô entendendo. Vai passando assim, pelo só flui. Não, é que eu tô brincando assim, mas cada vez que a gente vê os mesmos temas, a gente vê com um olhar diferente. Então não é o mesmo tema, não está no tema, não está nas palavras. Né? Por exemplo, esse exemplo do cubo, a gente até plastificou aqui. O negócio é tão usado que a gente tem todos os cérebros aqui. A gente fez não, vamos falar sempre disso. Né? Não é uma coisa, tá, todo mundo já entendeu o cubo, então tá, vamos passar para a próxima. Não tem isso. Né? Porque toda vez a gente fica, realmente eu consigo com a mente isso. Então a contemplação é assim. Né? Quando a gente medita é a mesma coisa. Né? A gente acostumou tanto a praticar o samsara que a gente precisa de muitas outras horas de prática de liberação do samsara, né, ou de iluminação, para poder compensar um pouco, assim, para poder fazer sentido. Então... Tinha um aspecto sutil que eu tinha entendido errado, por exemplo, que a Vidya cria alguma coisa, mas a Vidya não cria, ela modifica. Modifica algo que seria fora dos 12 anos. Ela é o processo. Seria ignorância, o filtro que tu aplica para ver apenas um caminho, uma possibilidade. Essa imagem do filtro, eu acho que ela é mais coerente, assim. É um pouco parecido com a imagem do diamante, que tem uma luz ampla, né? E aí ela passa pelo diamante e ela vira várias cores, né? Primeiro ela era uma luz com todas as cores, e é uma luz branca, ela fica igual, assim. Aí passa pelo diamante e aí começa... Então... Mas o diamante não vira nada. O diamante não vira nada? Não gera nada. Sim, a luz isso. É o que vem de fora. Isso. Modificador do sol. De certa forma é isso. Ele não produz nada. É não ver, né? A tradução. A tradução é... A visão do ato negando, né? A não visão. É um processo, não é que ela cria nem não cria. Ela não é algo, né? Ela é o processo pelo qual a gente se engana. Essa certeza. É porque vidya ou virya seria ver de forma ampla. E a virya ou a vidya, a gente perde essa visão. Então, a gente vai remover as camadas, vai liberar as camadas, liberar o samsara e vai ver. Esse que é o ponto. Ela não fala que a gente não vê o que a gente vê. Isso. Ele fala isso, né? Se tu tá vendo aquilo com uma única possibilidade de ver aquilo, não tá deixando da liberdade. Né? Então a gente é cego porque a gente vê. Isso. Nós somos cegos porque vemos. A representação na roda da vida é justamente essa, né? O sexto elo é uma pessoa enfiando uma flecha no próprio olho. Ou seja, ela escolhe fazer aquilo. Eu não vou olhar o resto, eu vou olhar só isso. A vida é uma coisa prática, né? Não vou ficar aqui pirando, vou seguir nesse caminho aqui, pronto. Né? Então, os seres produzem luminosidades específicas nas suas diversas conexões com a realidade. Não vemos o objeto, mas o que ele passa a ser diante de nossos olhos.
Essa é a característica da luminosidade. Então, a característica da luminosidade é dotar de significado, né, os objetos. Precisamos entender a vacuidade e a avidya, e também a ação luminosa da mente. A vacuidade, a avidya, a separação da vacuidade em sujeito e objeto, e essa ação luminosa de dotar de significado, né, os objetos. Podemos usar o exemplo de uma foto. Quando estamos imersos em avidya, não reconhecemos a luminosidade que constrói a realidade ao contemplarmos a foto. Acreditamos que o conteúdo que vemos está na foto. Entretanto, podemos perceber que os conteúdos da foto mudam com o tempo, ou seja, a forma como reagimos diante dela muda. O conteúdo é inseparável do observador. A mente vê a mente. Na imagem completamente abstrata criada na mente, ou na imagem em papel, o observador é que produz a experiência do objeto. Deixa eu ver se tem mais nesse capítulo. Então, é basicamente isso. O processo é o mesmo, né? Antes a gente imaginou uma esfera, um cubo, o rosto de alguém, imaginou alguma coisa. E a gente mudou de uma coisa para outra. A gente percebeu, não está ali. Não está. A esfera não é dourada. Eu crio com a mente. Ali às vezes parece mais fácil de ver. Não, estou criando com a mente, tá. Mas agora o relógio está aqui, né? Vamos combinar. E agora é tal hora. Né? E aqui é o sino e ele está aqui mesmo. Então tem essa separatividade. Mas antes de chegar no objeto tridimensional, que é a próxima etapa, ele usa esse exemplo da figura gráfica, né? Então a gente pode fazer essa contemplação com a sadhana. Pôr a sadhana na frente e contemplar, buscar ver assim. A gente primeiramente vê o Buda. Mas aí a gente começa, façam esse exercício assim, olhem as manchas. Não vejam mais como Buda. Olhem o olho dele assim. Tá bem pequenininho, né? Porque a imagem é pequena. Mas olhem o olho e não vejam o olho, vejam uma mancha. Olha a boca e não veja a boca, veja uma mancha. Assim vai passeando o olhar e vai, em algum momento, para em algum ponto da imagem e olha profundamente e não vê o que está aí. Vê a forma, né? Vamos dizer assim, o substrato. Esse é um exercício que dá para fazer em casa também, pegar uma foto de alguém, né? Uma foto de alguém querido, alguém não querido, põe na frente assim e começa a ver. Aí tenta ver a menina do olho, assim. A ponta do nariz, aquilo, não vê aquilo, vê a mancha, vê o conjunto de luz que está ali, né? Se for olhar no computador, por exemplo. Um conjunto de bits ali. Mas incrivelmente, ao mesmo tempo que aquilo é um conjunto de bits ou de manchas ou de tinta, surge a forma, né? Surge o Buda, surge a pessoa na nossa frente. É incrível que a gente tem, por exemplo, a mesma sensação, ou quase a mesma, diante de uma pessoa e da foto da pessoa. Às vezes é quase a mesma, assim. Né? A gente olha a foto da pessoa. Pode ter pequenas diferenças, assim, ainda mais se a pessoa vem e fala com a gente, né? Tem uma interação, aquilo já...
Mas aí a foto tá parada e a pessoa tá parada. A gente entra na sala de meditação, a pessoa tá meditando. Aquela pessoa que a gente, em questão, tá meditando. Parada. A gente vai se olhar pra ela. Daí a nossa meditação é olhar ela meditando. Aí olha. Não tá na pessoa, né? A atração ou a aversão que eu tenho da pessoa não tá nos braços, nos olhos. Como é que surge isso? Né? Então, se façam essa pergunta, olhem assim, onde é que surge? Suspeitem disso, assim. Suspeitem de que, peraí, tem alguma coisa que... Esse é o exercício. De suspeitar. Essa mente que está sempre suspeitando, ela é muito boa, assim. Então, suspeitando que aquilo é uma janela mesmo. Assim, foi construído como janela, assim vai, né? É bem interessante. Aí o problema é quando a pessoa levanta, né? Quem que estava me olhando? Pronto. A pessoa não consegue se conter, né? Aí vem a terceira parte. Alguma pergunta até aqui? Então, terceiro exemplo, né? Objeto tridimensional. Daí pode ser qualquer objeto, né? Vamos olhar agora uma imagem tridimensional, como uma escultura, que representa simbolicamente um outro objeto. Pode ser que represente outro objeto, mas pode ser o próprio objeto, né? No caso, o símbolo. De novo, podemos reconhecer que esse objeto produz em nós a manifestação da luminosidade que atribui qualidades que não estão ali. Olhamos uma imagem humana esculpida em pedra e encontramos características humanas na pedra. Mas onde há características humanas na pedra? Não há, mas nós vemos. Por vermos muito mais do que a realidade da pedra, podemos pagar uma fortuna por uma escultura, ou vamos a museus e galerias de arte para contemplá-las. Não poderíamos comprar uma escultura pagando em pedra, trocando o bloco esculpido por outro bloco do mesmo peso, mas de pedra bruta. Há uma diferença. Quando olhamos uma escultura, não vemos a pedra. Usamos a pedra para sustentar uma experiência de luminosidade correspondente ao que vemos na pedra. Então, do mesmo modo que nos objetos imaginários e gráficos, também no objeto tridimensional, a forma não está na forma. Pela terceira vez, vemos que o observador detém a experiência da forma. Isso é interessante. Né? Então, ele deu uma introduzida também aqui no aspecto econômico, né? Que eu acho bem interessante isso. Como é que uma coisa é valorada, a gente dá valor ao monetário a qualquer coisa. Isso é totalmente construído. A lei da oferta e procura, por exemplo. Quando a coisa está baixa no mercado, aquilo fica mais caro. Né? Eu não sei se foi nesse filme Diamante de Sangue, talvez, que eu vi. Em algum filme, eu não lembro se era documentário, que tem subsolos em algum lugar, assim, repletos de diamantes. Eles escondem para dizer que é raro, assim, eles coletam aquilo, mas é assim, é muito diamante. E aí aquilo continua sendo raro, então continua sendo super caro. Né? Mas se for botar aquilo, tudo que está lá, assim, distribuir, aquilo vai perder o sentido de cobrar caro. Né? Então, me fez lembrar que naquela que jogava botão de mesa. Isso. E minha época se jogava muito desse. Eu joguei bastante também. E aí tinha um botão que era considerado bom, né? Que fazia bastante gol, que a gente vendia e comprava no gol, assim, né? Tinha um valor enorme, né? Então foi montando igual os outros, mas todo mundo tinha uma imagem do botão que ele era um Pelé, um botão excepcional, né? E aí, quanto mais fama tinha o botão, mais caro se tornava. E o pessoal comprava, pagava um dinheirão por aquele botão. É interessante. É o próprio conceito do dinheiro, né? Que quando eram as moedas, né? De ouro, prata, o próprio valor estava nela. Aquelas
gramas estavam ali. Aí depois, para te movimentar aquelas quantias ficavam muito carregadas, então nós depositávamos no lugar e saía aquele recibo aqui, ó. Então beleza, mas aquele recibo ainda fazia alusão a um material. Hoje, o recibo que a gente ama, a gente sabe que não tem algo material lá. Acredito que tem aquele valor, né? Mas A gente foi além. Tem o papel, a gente agora acha que uma coisa, aí agora não tem papel mais. Agora a memória no computador dizendo que tem algum dinheiro. E a gente ainda responde, não precisa da minha vida, vocês não precisam mesmo, né? Só aqui, né? Só aqui. A vida é uma lutinha compartilhada. Agora imagina todo mundo sacando aquele dinheiro. Todo mundo combina, vamos sacar. Eu tenho dinheiro lá, então eu vou sacar. Aí o banco quebra, né? O último comentário, só para não desvirtuar muito, há uns 2 anos saiu na Inglaterra, havia de 3 a 5% do dinheiro físico do que nas contas. Então simplesmente quebra. Não foi que deu uma crise uns anos atrás? A crise imobiliária americana que teve, não foi? Não, esse dado É da especulação, né? Esse dado que eu vi era diretamente do valor que tinha fisicamente, era de 3 a 5% que existia do que tinha na Inglaterra depositado. Então a gente com essa sacanagem. Então esse dinheiro não existia. Interessante. Como a gente cria as realidades, né? Isso é Exatamente. o mercado de ações é totalmente assim, né? Totalmente. Interessante. Mas não era esse o tema, né? O tema era objeto tridimensional. É só porque ele introduziu esse aspecto econômico que eu achei interessante. Mas isso do objeto tridimensional, né? Aqui no livro tem essa imagem um desenho de uma escultura, assim, né? A escultura famosa do pensador, né? Então, como é que a gente vê formas humanas numa pedra? Isso é interessante. Né? O Lama, às vezes, ele fala que ele acredita que os gregos, quando fizeram as esculturas com formas perfeitas, assim, né? Idealizadas do ser humano, ele disse, vou tentar lembrar mais ou menos como o Lama falou, assim, que ele acredita que, de certa forma, é como se eles estivessem nos convidando a ver que aquilo de fato não está ali, né? Nos convidando a ver aquela forma, aquela escultura, mas olhar para o mundo interno, olhar para... Né? Porque tem um ser humano, uma imagem de um ser humano dentro de nós, a gente olha aquilo, não, isso aí é humano. Aí falta alguma parte do corpo, né? O olho está num outro lugar, aquilo ali é um alienígena, aquilo ali é uma outra coisa. Por exemplo, a gente não chamaria Maharaj de ser humano, assim, né? Mas ele ainda tem braços e pernas, né? Ele tem um terceiro olho lá que em geral a gente não tem, assim, né? Aquilo humano, não tão humano, né? Aí quando a gente cria os ETs, né? Os extraterrestres, especialmente acho que os primeiros, quando foram concebidos, eles eram humanoides, assim, né? Então, a gente cria eles parecidos com a gente, assim. Aí aquilo vai mudando um pouco, né, com o tempo. Mas é interessante ver, né, como a forma não está na forma, né, não está no objeto tridimensional também. Né? E aí tem um quarto exemplo que é uma pessoa. No quarto tipo de experiência, teremos uma pessoa diante de nós. Essa é mais difícil. Com licença, pode sentar ali um pouquinho para eu meditar um pouco. Né? Não se mexa, não se mexa. A pessoa faz assim. Não dá, né? Mas no caso a gente vai imaginar a pessoa também. Né? Mas também dá para observar a pessoa. Né? Isso é interessante, dar uma de espião, assim. Não, a pessoa está lá agindo, aí a gente tem alguma atração ou aversão pela pessoa. A gente espiona assim e vê o que brota em nós. Né? A pessoa começa a observar. Né? O sistema é uma coisa parecida. Né? Então, mesmo com uma pessoa, acho interessante usar o exemplo da foto. Né? Então, ele falou da pessoa, mas ele acabou falando da coisa gráfica também. Né? Tiramos uma fotografia da pessoa, olhamos para a pessoa e para a foto, e parecem iguais.
porque a experiência que temos ao olhar a foto e a experiência que temos ao olhar a pessoa indicam a mesma coisa. Temos experiências internas. Quando nossa relação com a pessoa muda, o que vemos na foto muda também. Isso é interessante. Então, esse exemplo da foto é maravilhoso. Né? A gente tem uma experiência, né? A gente tem a mesma experiência olhando para a foto e para a pessoa, porque brotam coisas parecidas em nós. Não é porque está na foto ou está na pessoa. Né? Brotam coisas parecidas. Não sei se vocês já tiveram essa experiência assim, de ver uma pessoa, encontrar uma pessoa muito parecida fisicamente com outra que vocês conhecem. E que às vezes vocês têm alguma relação de proximidade ou de afastamento. Aí pode ser que por um momento a gente tenha a mesma, por alguns instantes, a mesma sensação, a mesma reação que a gente teria com a pessoa original. Assim. Aí quando a gente vê que não é, dá até um desconforto às vezes. Assim, mas essa pessoa ela tá com algum problema, assim. Ela é meio torta, porque na verdade a outra é que tá certa. Né? Porque essa aqui ela tem uma boca meio assim, ela é mais gordinha, não, essa aí tá com um problema, aquela lá tá certa. Mas É um pouco estranho, né? Que é normal a gente, às vezes, olhar para uma pessoa, simpatizar ou antipatizar sem ter que Sim, ser uma isso. situação em algum momento da vida, conhecer alguma pessoa parecida com aquela, simpatizar e antipatizar. Ver aquela imagem inconscientemente associa. Interessante. Então, diante da própria pessoa, olhamos para ela e lhe atribuímos qualidades, como se pertencessem somente a ela e não fossem um produto coemergente de nossa observação. O mesmo acontece com a foto. Então, esse aqui é outro tema de casa para a gente ir fazendo. Aí vem a conclusão. Né? Acho que o João vai gostar dessa parte, a conclusão. Resumir tudo. A experiência do que vemos é inseparável de nossas estruturas internas. A experiência é inseparável das estruturas internas. Sempre que temos uma experiência de objetos, nosso papel de observador está presente. A mente vê a mente. Ou seja, nossa mente vê os objetos conforme suas noções internas, e é a partir disso que nos relacionamos com o mundo, atribuindo significados e funções a tudo, inclusive sensações de gostar, não gostar ou ser indiferente. Mudanças na estrutura interna provocam mudanças nos objetos que vemos e nas sensações agradáveis, desagradáveis ou de indiferença que eles provocam. O conhecimento humano segue o mesmo padrão. As teorias da física, química, matemática, biologia, história, psicologia estão sempre mudando. Na medida em que as teorias mudam, as pessoas olham as mesmas experiências e dizem outras coisas. A capacidade de atribuirmos diferentes significados às coisas pode ser observada em exemplos bem práticos. Lixo, por exemplo. Plástico, metal, vidro e papel podem apenas ser elementos de poluição do ambiente ou podem ser reciclados. O elemento é o mesmo, mas mudam o olhar e a ação. Em vez de deixarmos esses materiais no depósito de lixo, podemos reaproveitá-los. Uma das conclusões da contemplação do Sutra da Perfeição da Sabedoria é que, do ponto de vista da inseparatividade, mesmo as deidades budistas são desdobramentos da mente do observador. São formas de inteligência que ele pode manifestar. Então, mesmo as deidades, né, por exemplo, elas aqui são representadas graficamente por esses quadros. Mas elas não estão em algum lugar. Elas têm essa relação de inseparatividade com o observador. Mesmo as deidades. Né? Mesmo as deidades. Então, porque elas são formas de inteligência. Então a gente pode manifestar a inteligência de Chenezig, que é o Buda da compaixão. Quando a gente tem essa capacidade de acolhimento, a gente manifesta isso várias vezes. Né? Com pessoas desconhecidas, inclusive. A gente pode manifestar a inteligência de Prajnaparamita, a inteligência de Guru Rinpoche, né, do Buda Amitabha. A gente pode estar numa relação, num encontro com alguém e estar manifestando alguma dessas qualidades. É inseparável da mente. Né? É bem importante quando a gente fala de pessoas, falando, né?
E que é onde é mais importante a gente estar observando sempre isso, né? A gente se dá conta que outra pessoa vai interpretar uma ação ou uma característica de uma certa pessoa completamente diferente da gente, né? E vai ver com positivo ou negativo e vai dar outra interpretação, né? Vai gostar ou não gostar, né? Diferente da gente também. E eu já me dei conta muito, assim, que a minha interpretação automática de algo que alguém fez, que é a minha visão fixada naquela pessoa, e aí, às vezes até reagir, responder, e daqui a pouco me dá conta, assim, que, nossa, a pessoa não pode ter feito aquilo na verdade, porque ela estava com uma boa intenção de tal coisa. Tipo, eu me dei conta disso. Eu já construí na hora que era aquela interpretação daquele ato, mas na verdade, eu acho que ela fez, na verdade, por outro motivo muito super nobre, e eu interpretei errado porque eu fixei ela, assim, né? E aí, nossa, eu tenho visto isso muito, assim, né? Até com minha mãe, às vezes eu já brigo com ela, ai não, que eu já perco paciência, assim. Eu falo, não, ela tá virando real, super generosa, querendo começar a dar nascimentos positivos, assim, né? Começar a olhar a luminosidade, né? Olhar a mesma ação, a mesma coisa, com esse olhar luminoso, assim, né? Aquilo pode ser visto de várias formas. No final é isso, né? A ação do mundo, né? Acho que é mudar esse olhar, né? Não tem como mais curtir que mim, né? Da nossa prática, de querer não mudar dessa forma, né? A nossa prática é para isso, né? A gente começa com a motivação, estabelece a motivação de praticar para beneficiar os seres, beneficiar as pessoas. A gente estabiliza a mente com chamata, pacifica as relações com meta bhavana, aspira que os seres sejam felizes, superem o sofrimento, encontra as causas da felicidade, supera as causas do sofrimento. Aí pratica, acumula essa prática da vacuidade e da luminosidade. Aí o Bodhisattva nasce, a gente age com as 5 sabedorias, e aí a gente está bem assim, no mundo, né? Daí a experiência do mundo, ela vai nos desafiar. Então a pessoa que faz brotar em nós raivas, medos, carências, orgulhos, etc., é justamente a pessoa que está nos apontando, olha essa fragilidade, precisa trabalhar tal coisa. A gente olha aquilo, faz uma acumulação de alguma coisa, ele olha de algum modo, aí olha de novo e aí vê, né? Tô construindo. Vocês são nossos netos, né? Aí agradece, né? Obrigada por nos fazer. O Shantideva fala acho que o Shantideva que fala no Bodhicharyavatara que deveria ser a primeira pessoa para quem a gente deveria oferecer a nossa prática são essas, né, que nos desafiam. Porque elas estão nos apontando, né, alguma coisa, estão nos oferecendo a oportunidade de praticar. Né? Isso é bem, bem especial. Então, aí ele vai falar agora de paisagem, mandala e realidade do mundo. Eu lembrei que eu fiz um chá, mas ficou do lado de lá, se alguém quiser tomar. Sério? Tá lá, sim. Não, eu acabei deixando lá no... Então, eu queria perder. mas tá lá. Eu não sei, a mesinha... A mesa tá ali agora. É aquela ali? Ah, tá. É a mesa, tá. Entendi. Deixa eu fazer um comentário, né? Tem retiro no final do mês. Vai. No... Só que eu pretendo ir e eu vou estar, se alguém quiser carona. Tá. Pretendo ir sexta, fazer o retiro. O quê? Sexta e voltar domingo. Tá. Tu tá no grupo do WhatsApp da Sangha geral? Pode divulgar ali também, né? Manda ali, né? Vou sair de sexta-feira, pessoal. Né? Combina caronas por ali. Tem um grupo de Facebook, caramba, também, né? Tem, né? Até Viamão tem. Tem um grupo do Facebook. Que é Caronas Sebe Viamão, não é isso? Acho que é, não. Então ele vai explicar o que é paisagem, né?
Paisagem é uma forma complexa de explicarmos as estruturas internas associadas às inteligências que o observador pode manifestar. É uma forma complexa de explicar as estruturas internas que são associadas às inteligências que o observador pode manifestar. O observador constrói e experimenta seu mundo de acordo com a inteligência que estiver utilizando. Estrutura interna é a base que permite descrever o que vemos. O que vemos é a paisagem, mas paisagem também se refere à estrutura interna, porque elas são inseparáveis. Aquilo que vemos e a nossa estrutura são a mesma coisa. Então tem uma estrutura kármica, mas tem uma paisagem que está, né, ali possibilitando aquela ação. Então, dentro de por exemplo, de um contexto como aqui que a gente está vivendo agora, hoje, a gente faz coisas relacionadas, né? Então, de modo geral, a gente não sai plantando bananeira, tirando a roupa, que assim, é uma coisa que normalmente não se faz, né? A gente tem uma sensação, não, aqui eu tiro o calçado, deixo ali fora, sento, aí eu estudo, eu contemplo, eu faço perguntas. A gente tem uma paisagem que ninguém combina nada, né? Ninguém diz, vocês devem fazer tal coisa, se não fizerem. É uma paisagem, aquilo flui, né? Vai fluindo por ali, né? Quando usamos essa linguagem, dizemos: todos nós estamos dentro de alguma paisagem. Existe uma paisagem onde jogamos lixo dentro do rio e achamos que está bem. Existe outra paisagem onde catamos todo o lixo e achamos que assim é melhor. Cada paisagem legitima um tipo de ação. O mundo parece concreto, mas é definido pelo olhar, pela paisagem. O mundo é uma expressão de luminosidade e vacuidade. No caso do lixo, poderíamos pensar: as pessoas deveriam ser automatizadas a recolher o lixo, deveriam ser punidas se fizessem o contrário, porque todas têm um impulso de jogar fora o que quer que seja em qualquer lugar. Mas também poderíamos ver assim: não, se as pessoas se deslocarem para uma outra paisagem, terão outro tipo de comportamento naturalmente e sem punição. Aí essa parte que eu estou tentando fazer funcionar com os meus adolescentes, assim, né? Como inserir eles numa outra paisagem sem ameaçar baixar a nota ou qualquer coisa assim. Aí eu confesso que eu não estou conseguindo, assim, se alguém tiver alguma dica. Aí, não todos, né? Assim, alguns. Né? Que tem uma coisa assim, é complicada. Né? Mas, por exemplo, por isso, é por essa razão, né? Ele vai explicar um pouco mais aqui. Mas é por essa razão, por exemplo, que o SEB se estrutura. Né? O SEB como um local de prática. Né? Então, não só um local urbano, né, como esse aqui, mas especialmente os locais que são rurais, assim, que são no campo, né? Porque lá tem pessoas que estão morando e tem escola, né? E a paisagem vai se estabelecendo ali. Né? Então as crianças, por exemplo, elas crescem naquela paisagem. Fica muito mais fácil ensinar pelas costas. Né? A gente vai fazendo com tranquilidade, está todo mundo fazendo junto. Né? Que é como o Lama diz, o lugar mais fácil de aprender, o jeito mais fácil de aprender chinês é nascer na China. A gente nasce lá, com 2 anos está falando chinês. Aí se vai pela obediência, tem que decorar, tem que não sei o que, aquilo pode levar um longo tempo. Né? Então se a gente está num ambiente em que todo mundo está fazendo, não exatamente a mesma coisa, mas que está numa mesma paisagem, fazendo coisas diferentes, mas numa mesma paisagem, fica mais fácil. Né? Então a gente estabelece a paisagem e age de acordo. Age daquele modo. Aí a gente vai indo, né? como gado, assim. Né? Só que no nosso caso não deveria ser como gado, né? Deveria ser lúcido. Deveria ser, eu tô seguindo, mas eu também estou olhando o aspecto vazio e luminoso disso que eu estou seguindo. Porque senão eu só sigo, né? Aí que os problemas surgem, né? Direto, né? Porque eu estou seguindo, aí eu tenho certeza que é para aquela direção, mas eu não entendo que aquilo é uma interpretação, é um olhar, é a coemergência da minha mente com aquela situação. Aí a outra pessoa faz um pouco diferente, eu já me irrito. Né?
Aquilo é um problema. Eu morei um ano lá no Caminho do Meio, né? E eu lembro que eu cuidava do lixo, assim, né? Tava falando do lixo, eu lembrei, assim. Cuidava do lixo, separava o lixo, aquela coisa. Aí volta e meia brotava, assim, alguma coisa. As pessoas, como moram numa comunidade, não separam o lixo, né? Não lavam as embalagens quando vão botar no lixo. Aí eu fazia a metabava, não, obviamente. Nem sempre funcionava, mas... Né? Aí, mas foi interessante que tinha um dos lixos que eu sabia de quem era, assim. O tipo do lixo eu sabia, né? Daí eu fui falar com a pessoa, assim. Foi bom, foi super bom. Né? Ah, a gente tá com vários problemas em casa, a gente não se entende, não sei o que, aquilo. Aí foi bom, assim, a gente conversou, né? Várias horas, assim, foi muito bom. Né? Porque com certeza, se a nossa mente está girando, a gente não vai ficar preocupado em separar o lixo. Aquilo é o de menos, né? Então. Sempre procuram conversar. O mais sinceramente possível. Exatamente. Exatamente. Solve, entende o outro. Lá no céu já te botava isso, não tinha. Mas acho que. Por isso está cada vez mais difícil de se comportar de acordo com o horário, porque as paisagens predominantes nos afastam muito. Sim. E a gente acaba entrando, né, inconscientemente, a gente sendo dominado, sem perceber, né? Você já está numa paisagem que não tem nada a ver com o lugar. A gente é desafiado, né? Eu gosto de imaginar que é como se a gente fosse um clã, assim, de espiões, que a gente vem, pratica, conversa, medita um pouco, e depois cada um vai para suas vidas, né? Assim, na cidade, assim. E aí naquele ambiente a gente tem essa responsabilidade. Não é nem assim, não é nada para se orgulhar, né? É uma coisa assim, responsabilidade de olhar lúcido, não quebrar essa malha, assim, aquilo. Mas é bom, né? É uma coisa interessante, porque às vezes num ambiente, uma pessoa tendo um mínimo de olhar lúcido, mediando conflitos, né? Aquilo já avança muito, assim, né? Já tem assim, mesmo sem a gente notar, mesmo ouvindo críticas, mesmo tendo resistências, aquilo está plantando alguma coisa, assim, está regando algum solo. Uma coisa estranha, né? Fora do normal, né? Falar que às vezes a gente não pensa em todas as possibilidades. Eu, por exemplo, não tenho certeza do que é mais ecológico exatamente quando vou jogar o lixo seco, se é lavar ou não lavar. Porque se eu jogar sujo, tá, se eu lavar, eu estou gerando aquela água suja, talvez eu possa pegar alguma coisa, tirar um papel toalha, tentar secar, está gerando mais sujeira. Sim. O que é mais ecológico? Não sei. Não tem uma resposta final, né? Mas em geral lavar é melhor, né? Porque na reciclagem se gasta muita água também. Né? Então não, é uma água a mais que eles vão acabar lavando igual. Né? Eu não sei, porque eu não conheço o processo de reciclagem, se eu soubesse, talvez eu pergunte. Mas não tem, assim, é aquela coisa. O ponto é que se a gente consegue estar olhando com o olho do Prajna Paramita, até isso, assim, é como se fosse... A Terra vai acabar mesmo. Assim, aquilo... Né, a Terra é uma construção, né? Aquilo não é o ponto final, né? Aquilo tá. Então eu olho desse modo... Né? Então, não que olhar com o olho da vacuidade seja olhar que a Terra vai acabar, né? Eu relacionei as duas coisas, né? Mas assim... Mas assim, se a gente olha a Terra como uma construção da mente, a gente vê que toda briga não faz sentido, o sectarismo não faz sentido. Se a gente se coloca numa posição os ecológicos, né? Ou os veganos, ou não sei o que, a gente começa a separar o mundo, né? Não, aquilo é uma construção, tanto é uma construção, esse exemplo que o Lama está dando, né? Se alguém joga o lixo no rio ou joga o lixo na natureza e acha que aquilo está bem. Outra pessoa joga e acha que aquilo está bem também. Cada um tem a sua paisagem, né? A gente entender as paisagens. Então, por exemplo, isso de conversar, né? Quando a gente chega e conversa com as pessoas, a gente entende um pouco a paisagem que ela está. E aí começa a fazer sentido. Ah, tá, não. Eu, se eu tivesse nessa paisagem, eu faria isso também. Né? Então, aquilo... Particularmente, tem ido pro lado de tirar menos conclusões sempre possível. No lado da ecologia, por exemplo, pode advogar muito pelo carro elétrico, por exemplo.
que é motor a combustível. Mas um carro elétrico ele pode ser muito menos ecológico que um carro a combustível. Tivemos um país em que a matriz energética é a carvão. Sim. O carro em si usa energia, Sim. mas qual é a poluição que tu gerou para gerar a energia do carro? Sim. Se tu poluísse menos, tu usasse um motor a combustão e seria mais eficiente. Sim. A realidade é muito complexa. O Sansara não tem solução. Tem solução. A gente fica tentando encontrar solução, não tem. O melhor são aqueles livros que mostram o guia definitivo dele. O guia definitivo. O guia definitivo do Sansara, né? Aquilo é uma pessoa. Mas eu também gosto de iluminar essa visão ecológica um pouco, assim, do consumismo com a visão que existem melhores de reduzir as necessidades, né? Isso. Essa, pelo menos, é uma certeza temporária que eu tenho, assim. E é melhor reduzir, assim, consumir menos, né? Então, dentro de certas paisagens, as pessoas cometem ações não virtuosas. Deslocadas para outra paisagem, elas praticam ações positivas. Se tomamos as pessoas como boas ou más, e o mundo como bom ou mau, e não entendemos o processo de criação, de atribuição de significados, tendemos a aprovar as pessoas boas e a condenar as pessoas más, e acabamos tendo surpresas em ambos os casos. Com essa visão, queremos encarcerar todos os maus e deixar os bons soltos. Aí nos surpreendemos quando aquele que considerávamos mal mostra-se bom e aquele que era visto como bom revela-se mal. Em certas épocas, como a atual, parece haver uma epidemia de maldade, de ações negativas. Não nos damos conta de que estamos todos sob o efeito sutil de paisagens internas e externas inseparáveis que nos convidam a ações negativas e que eventualmente estimulam e constroem ambientes nos quais as ações negativas ocorrem como se fossem algo apropriado. Aí agora vem a síntese da análise do Prajna Paramita. Então, forma é vazio, vazio é forma. Forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. Do mesmo modo, sensação, percepção, formação mental e consciência são vacuidade. Assim, Shariputra, todos os dharmas são vacuidade. Quando Chelesig faz essa afirmação, ele aponta para o fato de que todos os objetos são vacuidade. Não apenas os objetos sólidos, mas todas as experiências. A palavra utilizada para se referir ao conjunto de objetos concretos e abstratos é Dharma, com letra minúscula, no budismo. Dharma com inicial maiúscula refere-se aos ensinamentos do Buda. Tudo que pode ser visto pela mente é vacuidade. Temos a experiência de que há um observador contemplando algo. Tudo que pode ser contemplado por esse observador está submetido à avidya, à ignorância, e surge pelo poder da luminosidade. Expressa a vacuidade diretamente. Está submetido à impermanência e se situa no espaço cercado pelas 4 montanhas do nascimento, vida, decrepitude e morte. Todos os dharmas são vacuidade, portanto, podemos ultrapassá-los. Há uma natureza luminosa que não é afetada por suas próprias construções. Há um controlador tentando manipular suas construções e que acaba se tornando refém delas. Mas, simultaneamente, há a percepção de que essa natureza não está submetida à limitação. Então, a natureza é livre. Nesse ponto, podemos entender o significado da expressão natureza Vajra, como extensão da noção de vacuidade e luminosidade. A realidade é móvel, viva, mágica diante de nós. Essa compreensão substitui o amargor de vermos o que há diante de nós como um engano, como uma incapacidade de ver o que seja real. Então essa noção do mágico, ela substitui isso da ilusão, né? É a sugestão que ele dá. Com a noção de natureza Vajra, vemos o aspecto lúdico, vivo e mágico do real, entre aspas. A gente vê
o aspecto lúdico, né? Vivo e mágico do que a gente chama de real. Então, quando a gente fala de natureza Vajra, a gente vê isso é vazio e luminoso. Logo, uau, né? Se o uau é o que surge, é o aspecto vivo e mágico. Isso aqui é vazio e luminoso. Logo, uau. São papel e tinta, letras, manchas. Eu vejo ensinamento. Uau. E assim vai, né? Eu olho papel, aliás, pano, metal, não sei o que. Uau. Aí isso é a natureza Vajra. Começo a olhar para cada um dos elementos, pessoas, sensações, noção de eu, noção da causalidade, noção do tempo. E eu vejo, uau, aquilo surge inseparável da mente. Natureza Vajra. Então, natureza Vajra é isso. Né? Assim, a própria perspectiva do viver a causalidade e a realidade ao redor surge como algo muito brilhante, lúdico, encantador, além de espaço e tempo, e traz a possibilidade de nos manifestarmos de forma lúcida e ao mesmo tempo mágica, dentro de um mundo também mágico e móvel. Desaparece o amargor e o peso, surge Guru Rinpoche. Então surge a inteligência de Guru Rinpoche. Então, sai o amargor e o peso, surge essa natureza viva, brilhante. A linguagem do peso pertence ao reino dos humanos. A linguagem da natureza Vajra pertence ao reino dos deuses. As possibilidades de manipulação surgidas da natureza Vajra pertencem ao reino dos semideuses. Eu achei uma forma um pouco, confesso que achei uma forma um pouco estranha de terminar o capítulo, né? Ele reintroduziu os reinos, né? Então, a linguagem do peso pertence ao reino dos humanos. A linguagem da natureza Vajra pertence ao reino dos deuses, né? Que vai tendo essa... os deuses, eles têm esse poder de modificar as coisas, né? Então, as coisas surgem, eles sempre têm um jeito de modificar, mas aquilo ainda é limitado, né? E as possibilidades de manipulação surgidas da natureza Vajra pertencem ao reino dos semideuses. Sem a compaixão seria algo, né? Porque tem que ter as duas coisas, né? Talvez. Ficou aí, né? É que ele está chamando de linguagem, né? Então, quando a gente acha que está pesado, o reino dos humanos. Né? Quando a gente consegue manipular e mudar, o reino dos deuses. Né? E essas possibilidades de manipulação, então aqui ele está chamando de manipulação, né? Então, manipulação manipulação da natureza Vajra. A natureza já é Vajra, então já é vazio e luminoso. A manipulação seria, eu vou dar um jeito disso ser a meu favor. Né? Isso é o reino dos deuses. Né? Vou dar um jeito disso, né? Vou me apropriar disso de algum modo. Né? Mas aquilo é como, por exemplo, a gente se apropria de um lugar para sentar no ônibus, por exemplo, que seja. Né? Então, eu sempre sento lá, e um dia eu entrei lá e tinha alguém sentado. Aquilo, né? Então eu dou um jeito de manipular e aquilo ser sempre meu. Então isso é reino dos deuses. A cadeira, o assento, ele é vazio, ele não pertence a ninguém. Então a natureza dele é Vajra, só que eu manipulo a natureza Vajra e eu tento dar uma fixada nela, assim, né? Deixo que ela não vai ser mais Vajra, ela vai ser minha. Aquilo ali vai ser meu, né? É um pouco nesse sentido, né? Reino dos deuses, a gente gera um certo orgulho até, certo... Mas associado a esse poder, porque dá uma sensação de poder. Quando tu olha numa situação, vê que tu cria um mundo, né? Vê que tu tá criando tudo. Sim. Eu entendo dessa maneira. Pode ser. Quando tu reconhece essa liberdade, o poder que tu tem, eu tenho essa sensação às vezes olhando contemplando, né, e dizendo, nossa, então, olha o poder que isso tem, né, de criar. Talvez seja associado um pouco com isso, do reconhecimento do mundo, tu reconhece essa natureza básica, né? Pode ser. E é uma grande responsabilidade também, né? Sim. Tem que ter junto a compaixão,
Mas aí, para encerrar, tem na página 125 desse livro, esse texto, que aqui é só a primeira parte, na verdade, né? É um texto que o Lama compôs em 2009, no Sebdharmata. Maravilhoso, assim, que ele traz essa... Quando a gente acumula essa prática, acumular a prática seria assim, a gente se familiariza, a gente faz ela muitas vezes, a prática do Prajnaparamita, de olhar a natureza Vajra, esse texto buscando o ponto último, ele faz sentido, porque a gente naturalmente vai olhar desse modo, né? Então, se cada um pode ler um parágrafo, uma estrofe, a gente vai só ler, assim, sem fazer nenhum comentário, para a gente encerrar com esse, que é maravilhoso é um roteiro de prática, né? Não deveria tomar como assim uma coisa poética apenas, ou algo para ler apenas, mas para a gente praticar, né? Então, quem tem um livro, se quiser cada um ler uma estrofe, né? Buscando o ponto último. 25 de junho de 2009, Sebdharmata. Abra os olhos devagar e veja a realidade Vajra inteira diante de você. Respire devagar, sem esforço, nada ser sustentado, nada ser criado ou visto, naturalmente presente, apenas veja suavemente. Quando se perder, é na realidade Vajra que estará. Não há dois lugares, apenas esse. Sem esforço, mandala natural. Veja. Corpo, energia, mente, paisagem, mandala, céu, natureza Vajra, tudo abarca, sem esforço, sem tempo. Não é necessário ter algo, nem fixar-se. Veja. Deslocar-se casual por dentro da presença Vajra torna existente o que é apenas Vajra. Contemple isso. O deslocar-se casual é o deslocar-se Vajra. Não há como perder-se. Ainda assim surge um mundo com significado casual. Fixado a isso, operamos a realidade Vajra e não vemos seus atributos completos e perdemos a capacidade de ver Vajra. Nenhum nem outro, nem entre ou meio. Natureza primordial, tudo absoluto. Mãe Sansara Vajra, mãe Nirvana Vajra. Nada comer, não ter que explicar. É muito bonito, né? Então se a gente se familiariza com a noção da Mandala Vajra, esse texto faz sentido, né? Buscando o ponto último faz sentido. Então vamos fazer a dedicação na página 38. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for sua imensa sabedoria,
Eu, que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Página 45. Prece para que a tradição Nyingma floresça. Os métodos de ensinamento completos e infalíveis do Sutra e do Tantra são a tradição de doutos realizados detentores da sabedoria intrínseca. Que esses ensinamentos da escola da tradução antiga, a essência dos ensinamentos do sábio, possam florescer e durar neste mundo. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Duryodhana Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como o espaço, e o esplendor dos tesouros espirituais que são sua atividade iluminada brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra e os ensinamentos durem e floresçam. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trizondeutsen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem lob chosson ring lu che zamling sasson chapar pel droju chosson não wada nidrau do sungele show. Então, boa noite, obrigado. Quem quiser que inclua no grupo do WhatsApp, me dá o contato. E os recados, tem vários recados para dar. Deixa eu pegar a lista aí. Tem uns eventos acontecendo. O primeiro deles é sempre lembrando que a sustentação do SEB é pela doação, né, espontânea. A gente não tem nenhuma taxa, nenhuma matrícula, nada desse tipo, assim. Mas sempre tem essa oportunidade de oferecer, né? Então a tigela está sempre aberta e ela recebe o que vem, assim. Então a gente sustenta desse modo, há muito tempo. E agora a gente está nessa casa nova, tem uns custos maiores, então a gente também conta com um apoio extra assim, da sangue de modo geral, né? A campanha segue, a rifa ainda está valendo ali, né? Tem 5 Jnani Budas, 5 imagens dos 5 sabedorias e 2 livros do Lama, eu acho, né? Os 3 livros do Lama, concorrendo na rifa ali para... Então o número é R$5, tá aí. E tem a conta no banco também, acho que deve estar ali. E no vídeo tu coloca também, né? Acaba colocando. Então, quem está acompanhando ali, dá para fazer doações também, né? Então... Sim. Tá. É, de quem? Quando a gente estava lá, na Guilherme Alves, a gente tinha uma internet emprestada da proprietária da casa. E agora a gente está sem, né? Então a gente está fazendo a gravação, a André está fazendo a gravação. E aí coloca depois, faz upload depois. Então, nesse final de semana tem atividade no sábado, oficina de Japamala, né? Que é o rosário chamado rosário budista, né? A gente vai aprender a fazer e é como uma prática também, né?
Isso é feito como uma prática, cada conta colocada, então vem toda uma prática sendo feita, né? E no domingo tem oficina de compostagem, né? É às 14h30, não, 15h30, né? É isso? Com a Laura e a Kátia, né? E aí no outro final de semana, 23 e 24, a gente vai ter o Lama o final de semana todo, assim, né? Então 23 vai ser na Fundação Iberê Camargo. Então não é um evento promovido pelo SEB, mas tem parceria da Sanga, né? Então várias pessoas da Sanga estão em contato com o Iberê Camargo para essa palestra do Lama. Deixa eu ver se aqui tem horário. Não tem horário, mas tem no site, tem o horário direitinho. E o tema é budismo e arte, né? A gente estava falando agora há pouco desse poder da arte, assim, o Lama com certeza vai usar esses exemplos também, né? Com certeza não, né? Assim, mas provavelmente ele vai passar por algo assim, né? Contemplação da natureza livre através da arte, né? E no domingo, aí a partir das 14h30, eu acho, vão ter atividades, vai ter oficina de meditação, vai ter brechó, aí vai ter uns quitutes, eu acho, ali também, né? No Teatro Hebraica, né? Na João Teles, que é onde é a Associação Hebraica, né? Como é que é o nome? Sociedade Hebraica? Eu acho que é. É, Sociedade Hebraica, logo ali, né? Então a palestra do Lama está marcada para as 4, mas antes vai ter a oficina de meditação, brechó, vai ter outras atividades, vai ser a tarde toda, né? Então esse é E o tema é lucidez em tempos de crise. Então é isso. Esse final de semana, o Japamala e compostagem, e o outro, o Lama no sábado e no domingo. Sejam bem-vindos sempre. Obrigado pela presença, pela prática.